Bom dia, família Gotas de Esperança. Bom dia a todos. Mais um dia de programa, mais um dia de boas reflexões. Hoje, dia 5 de julho, né, de 2024, já iniciando aí a segunda metade desse nosso ano, não é? E hoje aqui, mais uma vez, com companhias tão especiais para que possamos, né, compreender melhor as mensagens do Cristo, aclaradas, né, pelo pensamento de Emmanuel. Que bom, né? Que bom estarmos juntos aqui hoje, nesta sexta-feira. E hoje estamos aqui, então, com Ana Paula. Bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que tenhamos um excelente dia, né? Estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, Marcos e Nelson. E é uma alegria muito grande, uma gratidão imensa a Deus poder estar iniciando amanhã nesse programa maravilhoso, onde podemos sentir a presença amorosa de Jesus, dos benfeitores, e que a luz divina possa estar em nossos corações, nesta linda manhã. Isso mesmo, Ana. Muito bom. E estamos, então, aqui, como a Ana já nos falou agora há pouco, com o nosso irmão Nelson Tavares, que fala lá de Portugal, estreando aqui no Gotas de Esperança. Seja muito bem-vindo, Nelson, passando aí para que você possa dar o seu bom dia. Na verdade, nós temos que lhe dar o boa tarde, né? Porque hoje já está iniciando aí o período da tarde. Mas seja muito bem-vindo, irmão. Fique à vontade. Gostaria que você também se apresentasse aí um pouco, falasse um pouco de você antes de nós iniciarmos. Com certeza, Marcos. Bom dia para você, bom dia para Ana Paula. Bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem está aqui em Portugal. São aí 8h38, aqui 12h38. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui, uma felicidade. Pela primeira vez, que a gente possa aqui, como o Marcos falou, refletir um pouco sobre Jesus, com o conteúdo que Emmanuel nos traz, pensamentos profundos, para a gente parar e pensar um pouco, trazer todo esse conteúdo para a nossa vida. Me apresentando, eu me chamo Nelson Tavares, vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, sou psicólogo, e é uma alegria estar aqui, refletindo sobre Emmanuel. Eu sou fã também, tá? Sou fã de Emmanuel, como acredito que muitos aqui nós somos, para a gente pensar um pouquinho e conversar sobre esse tema de hoje, que é a perda irremediável. Mas já, não vou dar spoiler não, tá? Vou passar a palavra de volta aqui para o Marcos, que a gente possa continuar o nosso programa. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Nós que agradecemos, Nelson. Seja mais uma vez, né, muito bem-vindo. E bom dia também, boa tarde, e às vezes até uma boa noite, né? Porque temos também aqui no programa nossos amigos lá do Japão, né? Então, já trazendo aqui alguns dos que estão conosco, Geni Tavares, bom dia, Geni, seja bem-vinda. Bom dia também a Maria Azevedo, que seja um ótimo dia. Helena Bragato, minha mãezinha, bom dia, mãe, para a senhora aí na sua cidade, de São Carlos. Bom dia, família universal. Paz, amor, fraternidade sempre, que assim seja. Bom dia também a Ângela Fonseca, trazendo seu bom dia aqui, bem efusivo, é isso aí. Precisamos, né, seguir com otimismo. Rosalva, bom dia, Rosalva. Ela diz um abençoado final de semana para todos. Aluna aqui conosco, bom dia. Que seja uma manhã de aprendizado, saúde e paz para todos. Aqui o nosso boa tarde, a Maria Cristina. Um dia de luz e paz em nossos corações. Ela que fala da Alemanha. Aqui também Elza Ferreira, bom dia a todos, com muita luz. A Cris Assis, bom dia de São João da Barra, né? Muito bom, bem-vinda, Cris. Simara Queiroz também, trazendo seu bom dia. Ângela Fonseca, nossa querida tia Sonilda, direto de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Seja bem-vinda. Aqui também nosso amigo, irmão Helder Portilho. Bom dia, irmãos, irmãs e irmãos, que Deus nos abençoe. A Érica já aqui conosco também, bom dia. Gotinhas homeopáticas de esperança começando amanhã. É isso mesmo, Érica. E ela mandando um boa tarde ao Nelson. Aqui a Ângela Fonseca também, pessoal cumprimentando nosso estreante do Gotas. Antonieta Bezerra, bom dia, amigos. Falando de Riachuelo, no estado de Sergipe. Aqui também a Lani Aquea, bom dia, seja bem-vinda. Ildes Bueno e Glorinha também, bom dia a todos. Enfim, sejam todos e todas, né, todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui, depois a gente vai trazendo aqueles que forem chegando, né? Então vamos ao trabalho, vou compartilhar aqui nosso texto de hoje, que é, mais uma vez, um texto belíssimo, né? Então, Ana Paula, com você. Sim, vamos iniciar a leitura dessa belíssima obra, né? Ceifa de Luz, a lição 9, a perda irremediável. Portanto, vede como andais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, e quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto, e por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida de esperança, da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham e a evidência no mundo. Frequentemente não passa de ergástulo em que a alma padece de angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, espaça em todos os ângulos do campo em que se desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideais, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria.
lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Vamos então à nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, por aqui estarmos uma vez mais, para mais um momento de estudo, e que possamos aproveitar os ensinamentos para promover a nossa renovação íntima. Agradecendo a Jesus o imenso amor, a imensa misericórdia por toda a humanidade. Que o nosso planeta, nesse instante, possa receber toda a luz e toda a misericórdia divina. Que a proteção, a luz, o acolhimento possa envolver a todos nós nesse instante, encarnados e desencarnados. Que possamos, na nossa caminhada, levar conosco o amor de Deus, a misericórdia de Jesus e o acolhimento de Maria Santíssima. Esteja conosco, Jesus, nos envolvendo sempre na luz e na paz. E pedimos, com muita alegria, que o nosso companheiro que fará a reflexão desta manhã receba toda a inspiração e toda a luz. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ana Paula. Então, vamos passar aqui a palavra agora ao Nelson. Nelson, fique à vontade. A sala é toda sua. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ana Paula. E eu vou começar aqui dando uma extensão da oração da Ana Paula, quando ela nos convida a uma reflexão para a renovação íntima. Olha só, se não tiver renovação íntima, eu pergunto qual é o propósito de nós virarmos aqui expert em doutrina espírita e saber todas as respostas, todo o livro dos espíritos, codificação, toda a história do Cristo, que a gente não consegue ainda aplicar, nem que seja um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho. Porque um pouquinho dá para fazer, tá? Com esforço dá para fazer. Quando nós enxergamos algum conteúdo aqui dentro que dá para melhorar um pouquinho, aí cabe a nós ir nessa direção ou não. Então, uma reflexão dessa, como aqui nos traz Emmanuel, é muito no sentido de mastigar, de triturar no liquidificador todo esse conteúdo. Para quê? Para facilitar o nosso entendimento, porque ainda é difícil. Jesus ainda é uma proposta muito difícil. Não difícil de compreender e entender, mas principalmente difícil de praticar. Difícil de exemplificar nas nossas atitudes do dia a dia. Então, um convite como esse é para quê? É para a gente pensar, para a gente refletir e, como a Ana Paula disse, trazer essa renovação. Ir numa direção melhor do que nós estamos indo hoje. Porque dá sempre para melhorar. Sempre dá para melhorar um pouquinho mais. E para quem está em dor, em aflição, em desconforto, ainda assim, é a palavra que consola, é o caminho, a direção que Jesus nos apresenta. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então vamos lá, vamos começar então a refletir um pouquinho. Só uma introdução aqui, porque eu puxei aqui a oração da Ana Paula, tá? Emmanuel falando sobre a tal perda irremediável. Olha só,
Já no início, Emmanuel nos convida a aprender com Cristo, a aprender com Jesus. Aprender o quê? Aprender a ver, abre aspas, para quem tem olhos de ver. E aí eu vou começar um questionamento aqui para nós fazermos no nosso íntimo, no nosso eu, tentar se enxergar nessa nossa caminhada. Quantas belezas existem na vida ou serão só tristezas? Atenção, sem mundo cor-de-rosas, tá, pessoal? Com muito pé no chão. Há muita tristeza na vida, sem dúvida alguma. Mas também há muitas belezas na vida. E uma vez que nós conseguimos conscientemente enxergar as duas questões, os dois polos, os dois lados, fica o questionamento: qual é o foco? Sabe qual é o foco? O foco é aquele que a gente quer. A gente pode tanto focar na negatividade, nas tristezas da vida, como nas belezas da vida também. Porque há coisa ruim, mas também há muita coisa boa. Então, o convite que fica é para que a gente possa fazer essa escolha consciente. A escolha consciente vem a partir do momento que a gente percebe o panorama completo, o quadro que se apresenta na nossa vida, à nossa frente, e perceber e ter atenção a uma questãozinha que a gente esquece, sabe qual é? Os nossos hábitos mentais. Hábitos mentais, todo mundo tem. Eu tenho os meus, o Marcos tem o dele, a Ana Paula tem a dela. A você que me escuta agora tem os seus também. E aí que vem o processo de consciência, é o processo de ter atenção. Primeiro a gente tem atenção, depois a gente vai para a vigilância. Mas olha só, tenha atenção e pergunte a si próprio: quais são os teus hábitos mentais? Como o Marcos falou ainda há pouco, ele falou sobre otimismo, que a gente precisa de otimismo na vida. Então a pergunta que eu quero trazer é: será que a gente é mais otimista ou pessimista na vida? Será que nós somos, no nosso hábito mental é mais positivo ou mais negativo? É um convite que é importante a gente fazer para se autoconhecer, refletir, tentar entender, enxergar um pouco as nossas emoções, enxergar um pouco o nosso pensamento e, naturalmente, a nossa vibração. Porque o que acontece é o seguinte: vou compartilhar aqui a caminhada do Nelson, tá? Cada um tem a sua caminhada. Mas é muito fácil a gente estar numa vibração assim e cair. Difícil é subir e manter lá em cima. Sabe quando é que a gente faz isso? Em momentos como esse agora aqui, que a gente para um pouco a nossa vida, uma horinha no dia, e reflete, faz uma leitura edificante, uma conversa inspiradora. Não só a fofoquinha, o comentário do café, sabe, aquela coisa. As últimas novidades, as fofoquinhas. Nada contra, faz parte do nosso eu ainda, dos nossos interesses, do nosso gosto, mas preste atenção. Vamos estar atento o quanto a gente pode se esforçar um pouquinho para pegar um livro como esse, O Ceifa de Luz, que é um livrinho daqueles de uma página, e às vezes em 5 minutos, não precisa estudar profundamente como a gente está tentando fazer aqui, elaborar tanto, mas é aquele momento que a gente dá um passinho acima, sobe um degrauzinho. E nesse momento que a gente sobe esse degrauzinho, nós permitimos assim o contato com o alto, com a luz, para se abastecer dessa energia que está sempre, sempre, sempre jorrando na nossa direção. Agora, cabe a nós subirmos esse degrau. E como é que a gente vai fazer isso no dia a dia, Nelson? Então, quer dizer que eu tenho que ir mais para o centro, estudar mais e orar mais? Se você quiser, ótimo, sejam todos bem-vindos. Essa é a ideia. Mas olha só, muito além disso, tá? Sabe como? No dia a dia, tendo atenção a esses tais hábitos mentais. Porque o hábito já é um condicionamento, já está no automatismo, a gente nem percebe. Então, o convite que eu quero trazer aqui, essa reflexão de Emmanuel, é: para um pouco e se enxerga. Enxerga os teus hábitos mentais. Enxerga os teus pensamentos. E assim, naturalmente, você vai enxergar a tua vibração. Se você está mais para o alto, para baixo, mais para cima e mais para baixo. Como é que a gente está trocando
com essa vida que está nos apresentando, essas oportunidades que, como Emmanuel nos traz aqui, talvez, penso eu, que eu estou retirando dessa reflexão, é o enxergar, é o ver, é o convite. Pergunta aqui, vamos lá. Como é que nós enxergamos as dificuldades que a vida nos apresenta? Ou, melhor dizendo, as oportunidades que a vida nos apresenta. Porque é através delas que nós crescemos. Então a gente pode enxergar, entender os problemas ou as dificuldades de uma forma muito pesarosa. Como um grande azar da vida. Ai, que azar! Será que é uma punição divina, um castigo? Aquela história que está no popular, é o karma, é meu karma, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que pagar os meus pecados. Olha só, o que existe sempre, pessoal, é aprendizado, ok? Tem história de castigo, não tem história de punição. O fundo sempre é o aprendizado. Aprender o quê? Aprender o que a gente ainda não aprendeu e vamos ter que aprender mais cedo ou mais tarde. Por isso que o encarar, o olhar, talvez, mais profundo, no sentido da oportunidade, é perceber que nós ainda somos pequenos e necessitamos aprender muita coisa na vida. E a vida está nos colocando ali à nossa frente. Essa tal oportunidade. Agora a gente pode rejeitar ela e colocar que é um problema, que Deus me livre. Só que Deus pode livrar, entre aspas, estou brincando aqui, tá, pessoal? Mas vai voltar de novo, quantas vezes forem necessárias, até a gente aprender o que a gente ainda não aprendeu. E é por isso que a vida vai voltando. Sabe aquelas coisas que parece que passou assim? Ah, tem uma frase muito interessante que é a história do livramento. Ah, é um livramento da minha vida, me livrei daquela situação, daquele cenário. Faz 2, 3 anos já. E aí acontece algo muito parecido de novo, com o mesmo conteúdo. Aí bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, voltou tudo, mas que azar. Ou será aí o aprendizado que nós necessitamos realizar que ainda não fizemos? E é por isso que está voltando. Está aí a oportunidade de novo, batendo a nossa porta. Nos mostrando, vamos lá, vamos aprender. Vamos trabalhar nessa direção do crescimento, do aprendizado. Então, o entendimento mais a fundo, ter olhos de ver, é perceber que não é sobre sofrer, mas é sobre aprender. E é complicado ainda entender isso, principalmente quando dói, né? Quando dói, quando machuca. Porque aqui, na fase da reflexão, só quando a gente está sentado confortável, sem a dor a nos incomodar, é fácil até. É fácil a gente trocar aqui, refletir, muito bonito. Somos espíritas e buscamos os estudos, e é muito bem, ótimo. Mas olha só, isso tudo é para quê? É para na hora do vamos ver, que acontecer, a gente ter uma base sólida e uma estrutura para lidar com todas as dificuldades que vão aparecer, ou melhor, as oportunidades. Por isso que é importante, penso eu, tá? Vou compartilhar aqui a vivência, a caminhada do Nelson. Doutrina espírita é para dar a solidez, para dar a base forte, de concreto e aço. Para quê? Para os vendavais da vida. Aquilo que muitas vezes nos pega desapercebido e nos abala, e abala mesmo. Assim vamos crescendo, assim vamos aprendendo. Sem mundo cor-de-rosas, tá, pessoal? Não é porque a gente vai virar espírita, que aí pronto, a minha vida vai ser saltitante nos campos floridos. Vai ser igual. Vai ser igualzinho como ela é. A diferença é como nós vamos encarar e lidar com as mesmas questões. Talvez deixando de enxergar como dificuldade e problema e percebendo que são ali oportunidades. Quando enxergamos um plano maior, o que a gente está fazendo aqui encarnado? Será que não tem aprendizado para realizar? Ou será que a gente está aqui de férias? Rapidinho passa, e passa rapidinho mesmo, mas e aí? O que fica, o que nós aprendemos?
Ah, Nelson, mas sabe o que acontece? Aquelas frases populares, eu gosto das frases populares. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Olha só, pessoal. Ninguém é criado forte, mas se faz forte, tá? Nós fomos criados simples e ignorantes, filhos do mesmo pai, tá bom? Mas virtudes, sabedorias, valores são conquistas que nós vamos realizando através da nossa caminhada. Então, atenção, que não vai cair do céu. É através do esforço, do trabalho, do suor, como Emmanuel nos diz aqui. Então, o convite é para quem tem olhos de ver. Como é que nós entendemos a vida e o mundo? Será que dá para mudar um pouco o ponto de vista? Não precisa mudar forçadamente, pelo contrário. É uma escolha. Entender um panorama maior, às vezes, olhar para os lados e perceber as belezas do mundo, não só as tristezas. E fazer a nossa escolha consciente. Muitas vezes o que a gente enxerga como mal que nos acontece, na verdade, é para o nosso bem. Quando a gente entende essa encarnação aqui só como mais uma. Trazendo para o conteúdo atual, é quando a gente percebe que é uma grande série da Netflix com várias temporadas. E esse aqui é só um capítulozinho, pessoal. Já fizemos vários. Ainda tem muito capítulo pela frente. Tem muita história. Para quem gosta de Netflix. E as séries longas, sabe? Aquelas de 10 temporadas, 200 capítulos cada uma. É bom a gente trazer um pouco assim para o nosso dinamismo, para a gente perceber e talvez dar atenção que muitas vezes a gente está sobrecarregado, mas é só um capítulo dessa grande novela, dessa grande série. É através dessas provações, é um mundo de prova e expiação. Provações essas que nós encaramos muitas vezes com umas tais dificuldades, e é difícil mesmo, mas é assim que a gente vai crescer. Por quê? Agora é a parte meio infantilizada que nós temos, que é assim, porque às vezes eu quero ficar sem fazer nada, estacionado, sabe? No nosso comodismo, que é facinho cair na zona de conforto. E de repente a vida vem e nos coloca o bumbum não, desculpa, a água tocando, gelada, tocando no bumbum, que a gente fala assim, opa, peraí, calma, que isso? Estava confortável. Até o momento que tocou aqui e a gente se levanta. Mas a pergunta é, será que sem essa água que bate às vezes gelada no bumbum, será que a gente iria levantar naturalmente? Ou será que foi necessário essa água batendo aqui para nos movimentar? Quando o Emmanuel nos fala aqui que muitas vezes a calúnia que nos persegue nos renova a resistência para a vitória no bem, e que em muitas ocasiões a mão que nos nega o alimento nos transforma na direção para trabalhar, para buscar, sem vitimismo, mas entendendo que às vezes o que a vida nos apresenta é exatamente aquilo que nós necessitamos. Não é sobre querer e sobre gostar, é sobre o que nós necessitamos. É diferente, atenção. Ninguém aqui está questionando o que eu quero ou o que eu deixo de querer. Eu imagino aqui, é só abrir um parênteses, eu imagino aqui a espiritualidade de luz, como deve ter trabalho conosco, né? Com os nossos gostos, com as nossas pequenezas, com os nossos dramas, muitas vezes, que nós vivemos, por coisas poucas, por coisas pequenas, quando se enxerga um plano maior. Não dá para encarar a vida só nesse aspecto dessas nossas pequenezas, dessa nossa personalidade, desse nosso momento. Porque se for assim, é muito pequeno, é muito pouco. Aí a gente passa a questionar a divindade, o Pai e a criação. Então vem aí a reencarnação para nos esclarecer e abrir esse horizonte, ampliar essa perspectiva. E por isso que é importante aqui, em momentos como esse, se faz sentido para quem nos escuta, a maioria acredito que é espírita, e quem não é, seja bem-vindo.
É perceber e renovar a esperança, a força para essa caminhada, dessa vida, desse capítulo da Netflix, desse dia a dia. Percebendo que não é só hoje, que não é só agora. Que tem muita história para trás e ainda tem muita história para frente. O plantar hoje vai dar uma colheita melhor lá na frente. Lembrando que hoje a gente está na nossa melhor versão, na nossa melhor encarnação. Isso bate às vezes uma alegria e uma tristeza, né? Porque fala assim, então imagina o que eu fui, então. Meu Deus do céu, se isso aqui é o melhor, imagina o meu pior, né? Pronto. Mas a realidade tal como ela é. Agora, volto a repetir o que eu falei no início. Dá sempre para melhorar. Dá sempre para trabalhar e aproveitar isso que é o principal, que é a história da perda irremediável. Para a gente não perder o que é mais importante. Como o Emmanuel nos trouxe aqui, é a história da hora perdida ou tempo inútil. Vamos lá. Aqueles que têm fortuna e aqueles que são carentes de recursos, os sábios e os ignorantes, os doentes e os sãos, os felizes e os infelizes, olha só, a morte chega para todo mundo. Já já todo mundo aqui desencarnou, tá, pessoal? Previsão mediúnica do Pai Nelson, tô brincando. Mas eu tenho certeza, todo mundo vai desencarnar. E aí? E aí? Interrogação. O que fica? O que nós levamos? O que é eterno? O que permanece? Ou melhor, o que nós aprendemos nessa caminhada? Que virtude nós vamos levar ou não? Atenção, essa perda irremediável, é ter atenção que esse momento, claro, tem muitas encarnações pela frente ainda, mas esse momento, o tempo, como é que nós estamos utilizando o nosso tempo ao nosso favor? Ah, Nelson, mas como é que eu utilizo o meu tempo ao meu favor? Aprendendo a amar. É para isso que a gente está aqui. No fundo, no fundo, no fundo, o caminho que a gente escolher, seja ele qual for, no fundo, o aprendizado que nós estamos realizando é no amor. Por mais distante que nós estejamos ainda, esse é o caminho. É o amor que o Cristo nos ensina. Só o amor é a saída. Ah, Nelson, mas como é que é essa história? Eu amo o meu cachorro, meu gato, mas eu não gosto da minha cunhada, não. Não vou com a cara dela. Como é que eu vou amar ela? Espera aí. Vamos ampliar um pouco esse entendimento do amor que o Cristo nos demonstra. Eu gosto muito do amor comportamental. Sabe qual é o amor comportamental? É o seguinte: faça com os outros o que gostaria que fizesse consigo. O Mestre Jesus nos ensina. Não é o amor sentimento que nós temos, claro, por um pai, por uma mãe, por um irmão, por um amigo, por um animal. E outros irmãos de caminhada, que são irmãos, vamos relembrar, são irmãos. A gente não tem tanta afinidade assim, não tem um sentimento estabelecido, como temos com outros. Ok, tá tudo bem, mas olha só, dá para fazer com ele, amando o próximo, fazer com esse próximo que eu gostaria que fizesse comigo. Check. Simples assim. Se a gente já consegue fazer isso, o processo, a gente já está no caminho do amor. Então o convite que eu faço é: te questiona as tuas antipatias, aquele ódio, aquele ranço que a gente toma às vezes. Ai, fulana, nem vi, nem sei quem é, já não fui com a cara, já não gosto dela. Sabe como é que é isso? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que aprender a amar até esse com quem a gente não vai com a cara. Então, se a gente já tem hoje intelecto o suficiente para entender e compreender o ensinamento do Cristo, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos trazer isso para a nossa vivência. Com as dificuldades que nós temos. Olha só, não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal? Para ser espírita, como o Raul Teixeira disse, né? Eu gosto muito do que ele disse. Ser espírita é para poucos, não é fácil, não. Porque a proposta aqui é dizer o caminho, mostrar o caminho,
entender, na verdade, o Nelson diz nada, a gente está buscando aqui entender, refletir junto com Emmanuel o caminho que o Cristo nos ensina. O mestre ensina quem? Ensina quem não sabe. Sou eu, o primeiro. Mas o importante é possível. É difícil. Atenção, é difícil. Mas é possível. É realizável. Cabe a quem? Cabe a nós. Quando? Quando a gente quiser. Quando a gente quiser se esforçar. Se reconhece o verdadeiro espírita. Através do esforço que realiza. E buscar domar as más tendências. Que está aqui comigo. Está com a Ana Paula, está com o Marcos, está com você aí também, que está nos escutando. Está conosco. E é esse o trabalho que a gente vai realizar aos pouquinhos. Pega uma coisinha aí que você já reconhece, que está na tua consciência, você sabe que não é muito legal, que dá para melhorar. Ah, Nelson, mas dá trabalho, é verdade. Mas a garantia é mais lá na frente, um pouquinho depois, quando nós passarmos a tal questão, desvencilhar o tal conteúdo que hoje talvez nos leve para um caminho não muito legal, a uma felicidade, uma conquista de valores. E, naturalmente, uma recompensa, um sentimento natural. Não é depois de desencarnar no plano espiritual. Isso é só uma consequência natural, pessoal. É só uma consequência natural. Mas vamos lá que a gente já está terminando. Deixa eu só trazer mais um ponto que aqui eu separei, que eu acho importante para a gente refletir. Aliás, dá para refletir bastante aqui, né? Essa é aquela paginazinha que dá para a gente ficar 1 hora falando aqui à vontade. Mas aqui, o Emmanuel nos traz o seguinte: o ouro. Ele fala que o ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham. Pausa aí. Abre aspas para Jesus, quando ele nos diz: não vos inquieteis, vou repetir, não vos inquieteis pela posse do ouro. Aí complicou. Pausa agora. Peraí. Mas como é que faz, Nelson? Com tanto boleto para pagar, meu Deus do céu, eu estou com o crediário todo arrebentado. Como é que eu não vou me inquietar? Como é que eu faço agora para praticar essa história? Está muito, muito difícil de entender. Primeiro, vamos entender o que é necessidade e o que é supérfluo. Ponto. Será que nós sabemos a diferença? Ou será que a gente se perde nas próprias finanças pessoais e na própria inquietação? Sabe por quê? Porque eu preciso do último celular que saiu. E aí eu me encalacro todo, já estou todo arrebentado, cheio de dívida para pagar. E me aparece agora o último iPhone 200. Eu não tenho o meu. O meu ainda é o 2, sei lá. Ele saiu 200, eu tenho que ter. Será que a gente tem mesmo que ter? Entenda, não tem problema de querer, tá, pessoal? Querer o consumo por si só, movimenta o mundo, a evolução, pronto, a gente vai por aí. Já vamos terminar, mas olha só. Entenda que tipo de inquietação é essa que você tem. Talvez separando, ajuda, tá? O que é necessário, o que é supérfluo. A posse do ouro está tirando o teu sono ou não? Se está tirando o teu sono, está te inquietando. Então, entenda as suas metas, os seus objetivos. De quem está aqui encarnado, por um momento. Não diminuindo a importância de pagar contas, tá, pessoal? Isso aqui não é um convite a todo mundo dar calote e não pagar contas, não. Mas é entender e se questionar o quanto muitas vezes, como Emmanuel nos diz, enaltecemos o aspecto material de tal maneira que é uma cruz muito pesada que carregamos no nosso ombro a vida inteira. E olha só, a cruz essa desnecessária. Cruz essa que dá para fazer assim, ó, tira e deixa do lado. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Nos convida Jesus a refletir, a pensar, e Emmanuel vem aqui ressaltando essa reflexão. Pessoal, tem muita reflexão para fazer ainda, tá? Mas eu vou pulando por aqui, vou deixar aberto aqui para se tiver comentários, perguntas.
O Marcos, por favor, e a Ana Paula também, fiquem à vontade. Obrigado. Nós que agradecemos, Nelson. Essas reflexões são realmente preciosas, né? E esse é o grande ouro dessa manhã, né? Essa possibilidade, né, de nós refletirmos. Eu achei muito interessante quando você fala da questão do dia a dia, né? Porque é isso, né? Quando Emmanuel pinça lá um versículo, né, de Paulo, portanto, vede como andais, tem tanta coisa, né? Dentro dessa simples frase, simples assim, entre aspas, mas a gente observa que é como você trouxe, né? É uma caminhada, a gente tem que prestar atenção no trajeto, a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, no nosso comportamento e como vemos, né? Achei muito interessante. E você veio trazendo essas reflexões e falando da importância desse passo inicial, né? Que é a boa vontade. Ou seja, quão importante é a nossa vontade, né? E você disse isso lá no início também, né? O foco, aonde que nós colocamos a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade, né? Então, quem tem muitas prioridades não prioriza nada, né? Assim, prioridade é prioridade. Minha prioridade é essa e eu preciso cuidar disso no dia de hoje. Se eu faço uma lista de 10 coisas, provavelmente eu vou fazer uma 11ª e nenhuma daquelas 10, porque eu perdi o foco, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência, né, que você trouxe hoje para nós aqui, diante dessa responsabilidade que todos nós temos com a nossa caminhada e a referência ao Cristo, né? Sempre. A gente falando aqui da questão da perda irremediável, que Emmanuel vai falar no final da hora perdida, né? Eu estava lembrando do quão produtivo foi o Cristo, né? Que numa janela, né? Numa janela de tempo, ele deixou um legado para toda a humanidade que vai permanecer conosco para sempre. E já está aí há mais de 2000 anos, né? Então, assim, que referência, né? E quão importante é trazer isso para as nossas questões mais simples do dia a dia, né? Um gesto de gentileza, uma boa vontade, um sorriso, não é? Um acolhimento. São coisas assim que fazem toda a diferença no relacionamento, né, entre as pessoas, na serenidade com que nós vamos resolver, né, as situações e assim podermos aproveitar mesmo essas oportunidades de aprendizado, né? Olha, você falou de 1 hora, eu ficaria o dia inteiro aqui, viu, Nelson, nessa nossa conversa aqui, mas deixa eu passar para a Ana Paula, que o relógio realmente corre. Diga aí, Ana. É um tema fundamental, né? O tempo, e ele é muito valioso, porque quando aqui chegamos, viemos com tempo para ser administrado, né? Precisamos administrar esse tempo. E eu me recordei de uma página que nós fizemos, até um dia que... Foi numa sexta-feira que nós fizemos essa página, Marcos, que está lá no livro Fonte Viva. Dá conta da tua administração. E aborda também o tempo, que ele é muito valioso. Inclusive, sabemos, né, que em muitas obras já passamos por essa situação, que muitos espíritos chegam do outro lado em situações dificílimas, quando se encontra com a própria consciência e para e diz: opa, voltei, não fiz nada, não deu tempo para nada. Por quê? Administrou muito mal o tempo, focou em outras coisas e não nas coisas espirituais que era o esperado, né? Aí vem um sofrimento imenso. E lá no livro Ação e Reação, no capítulo 10, tem uma citação que diz: o tempo é a nossa bênção. Com os dias, coagulamos a treva ao redor de nós. E com os dias, convertê-la-emos em sublimada luz. Então, é a nossa escolha, conforme o Nelson falou muito bem, em que estamos focando, em que estamos escolhendo, porque é em cima disso também que nós vamos responder, né, no momento oportuno.
Então, é um assunto fundamental, é assunto para estar refletindo sempre. E tem uma obra maravilhosa de Raul Teixeira. O nome do livro é O Tempo de Deus. E tem uma lição linda do Espírito Camilo, que diz: o tempo de Deus há sabedoria, o tempo de Deus há felicidade, o tempo de Deus há amizade e o tempo de Deus há amor. Então, vamos escolher, né? Cuidar muito bem do nosso tempo, até porque não sabemos quanto tempo temos. Podemos imaginar. Ninguém sabe. Então, vamos aproveitar. Quando? Segunda-feira? Não, agora, imediatamente. Tomar conta do tempo, aproveitar e fazer o melhor, né? Amar. E, conforme o Nelson falou, a regra áurea, né? Desejar para o outro aquilo que eu sei que é muito bom para mim, que vai realmente me trazer a felicidade. Talvez seja o primeiro passo do amor, né? Esse desejo. Vou iniciando, pensando melhor em relação ao outro. Estamos administrando muito bem o nosso tempo. E ninguém sabe, ou a gente supõe, né? Imagina o que viemos fazer aqui. Quais são os pontos que eu preciso trabalhar? Para isso, eu preciso de quê? Tempo. Com certeza, é o Ana. Tempo. É isso mesmo. E tem uma questão aqui que foi colocada que eu vou passar para o Nelson aqui. Antes da pergunta, só fazer um comentário, falar muito rapidamente. Sim. A Ana Paula estava dizendo agora, com o que você falou também, complementando, que é uma queixa aqui contínua de todos nós, ou grande parte das pessoas, que é a seguinte: eu não tenho tempo para nada. A minha vida é uma coisa atrás da outra, eu não tenho tempo. E aí eu vou trazer aquilo que o Marcos falou lá atrás. Prioridades. Senão a gente fica, sabe como? Que nem um cachorro correndo atrás do rabo, que nunca tem tempo e nunca vai ter. Agora, a partir do momento que nós estabelecemos as nossas prioridades, é a partir daí que nós vamos caminhar a direção que nós vamos chegar. E aí, numa lista de prioridades, o que é mais importante, a gente vai dando check. Dando atenção, dando tempo, dando energia para aquilo que é mais importante para nós. Sem juízo de que é mais importante para mim, talvez seja diferente para a Ana Paula, talvez é para o Marcos. Mas olha só, vamos estabelecer as tais prioridades da vida. Ok? Passo para você, Marcos. Obrigado. Não, é isso mesmo. Importante, Nelson. Eu me deparo todos os dias com essa questão da prioridade, porque hoje em dia outro dia a Mila estava aqui no programa e a gente estava comentando sobre essa correria que é a vida, né? E a gente precisa parar até para se perguntar, mas que correria é essa, né? Será que é mesmo ou será que nós é que estamos perdidos em meio a ela, né? Então é importante mesmo essa parada, né? Que você já comentou. Mas a Lania Ken comentou aqui, Nelson, ela te pergunta assim: será que algum de vocês três é a reencarnação de algum dos apóstolos do Cristo? Passando para você aí, Nelson. Olha, o que eu posso dizer, eu não sei dos outros, mas para mim, me enxergando um pouquinho só, que eu consigo me enxergar, as minhas mais tendências, a minha caminhada individual que está aqui dentro, estou muito longe disso aí, tá? Lânia, né? Lânia, que o processo aqui, Lânia, eu só posso responder pelo Nelson, é nos entender como Jesus veio nos apresentar. Nos apresentar não, veio nos dizer. Jesus, vou só relembrar o que ele falou. Eu vim para os doentes. Opa, sou o primeiro da fila aí. Olha o doente aqui, ó. Eu tenho que me colocar como doente, baixar um pouquinho minha bola, trabalhar um pouco meu orgulho, ser um pouco mais humilde, enxergando as minhas mazelas, tudo aquilo que eu posso trabalhar para melhorar, e jamais me colocando como num outro nível, um outro status. Claro que aqui, dentro da tribuna espírita, para quem está orando, os oradores, a gente está buscando sempre multiplicar o amor. Mas que amor é esse? O amor é que a gente está tentando entender ainda, com a nossa dificuldade. Pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo, tá? Penso eu. Isso é bem interessante. Eu sempre também busco refletir nessa linha, Nelson, que você trouxe,
de que todos somos aprendizes. Eu acho que esse é um excelente parâmetro para todos nós, né? Porque nós estamos, como foi colocado aqui na lição, a caminho, né? E quando a gente vê aqueles discípulos mais próximos do Cristo, que depois, né, foram os apóstolos, é um processo, né? Porque a gente primeiro está nessa busca pelo conhecimento, pela melhoria, né? As duas asas, né? Do conhecimento e da moralidade, e a gente está num processo de desenvolvimento. Claro que a meta final é a gente, né, nós estarmos cada vez mais equilibrados para melhor servirmos, né? Esse é o grande propósito, né? Para que nós possamos ser cada vez mais, estarmos cada vez mais alinhados com as leis divinas, né? E sermos, né, então, realmente esses trabalhadores que aí estão, né, nessa outra condição, já desse amor renúncia, né? Desse amor que, como do Cristo, né? Que veio por amor a nós. Ele não precisava mais vir encarnar, ele não precisava passar por nenhuma prova, por nenhuma expiação, porque já era um espírito puro, já tinha feito essa caminhada, né? Mas veio por amor, né? Renunciou à condição dele para poder estar conosco diretamente, nos trazendo os exemplos, né, e as lições. Então, é uma trajetória, né? Tem uma lição do Emmanuel, muito bonita, eu vou deixar aqui como referência, que está lá no livro Pão Nosso, onde Emmanuel comenta esse mesmo versículo que está sendo comentado aqui hoje. É tão interessante, eu vou ler rapidinho aqui. Ele diz assim: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então aqui Emmanuel mostra a estradinha, né? Olha, a estradinha é essa daqui. Vamos passo a passo. Não adianta a gente também querer dar um passo maior que a perna, né? A gente precisa compreender. E a importância de se conhecer, né? Do autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro de mim, né? Para que eu possa fazer a melhor avaliação e aí sim estabelecer, né? As prioridades. O que realmente eu necessito para seguir, né, essa trajetória. Enfim, é muita coisa boa nesse tema de hoje, né? O relógio nos aperta. Eu vou passar então a vocês dois para que possam fazer suas considerações finais. Vou passar primeiro para a Ana Paula, depois ao Nelson, e depois, Nelson, pedir a você que faça a nossa prece de encerramento, tá ok? Obrigado, Ana. Com você, então. Que reflexão maravilhosa. E que possamos aproveitar muito bem o nosso tempo, porque tempo a gente não recupera, né? Mas podemos reconstruir, né? Na hora que desejarmos. Reconstruir. Vamos lá, vamos dar o primeiro passo. Não ficou legal lá atrás, mas eu tenho a oportunidade agora de fazer o melhor. Então vamos aproveitar o tempo. É o tempo na nossa vida. Tempo para amar, para perdoar, e pensar em relação ao outro, seja esse outro, quem for, na condição que estiver. Vamos pensar com amor, com muito amor, e desejar que o outro possa se reerguer e caminhar junto conosco, né? Olha que maneira maravilhosa de utilizar o tempo, promovendo a evolução do outro, que automaticamente a nossa também, né? Que uma coisa completa a outra. Muito bom. Obrigado, Ana. Nelson? Agradeço.
Eu quero agradecer rapidamente o convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui refletindo, pensando, elevando um pouco a nossa vibração, né? Aprendendo um pouco mais com Emmanuel, com Cristo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Marcos. E quero rapidamente só fazer aqui uma propaganda do meu canal no YouTube, que tem lá bastante palestra, estudo, programas ao vivo. É o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, tá? Convido a todos lá, que tem bastante coisa, bastante conteúdo espírita para a gente refletir. E assim, finalizando, eu vou convidar todos, quem quiser à vontade, a fechar os olhos comigo e fazendo a nossa oração. Agradecemos primeiro a Deus Pai, por tanto amor, por essa encarnação, por mais esse momento, por mais essa reunião de estarmos aqui, vivendo e experienciando tudo que necessitamos. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso modelo e guia, que nos mostra o caminho do amor, o caminho da felicidade. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, trabalhadores do programa Gota de Esperança, que promovem esse espaço virtual, mas que possamos, através dele, nos conectar aos nossos corações, ao nosso pensamento em uníssono. E dessa forma, agradecidos que estamos, damos assim por encerrado a mais esse programa, nessa manhã, tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gratidão, Nelson, gratidão, Ana, né? Foi muito bom, né? Gratidão pela companhia, pelas reflexões. Aqui, Carlinhos já te convocou, Nelson, para as próximas oportunidades. Aqui atrás, ele comenta. E também, né, a Luna também agradecendo, a Ângela, enfim. Gratidão a todos, né, que tivemos aí, possamos seguir, né, nesta sexta-feira com muita serenidade e atentos, né, a todas as oportunidades no bem, que elas surgem o tempo todo e que nós possamos estar, né, na nossa melhor condição para bem passarmos por elas, buscando sempre, né, esse crescimento e sempre tendo esse olhar, né, para o nosso próximo, né? O bem que nos faz bem é o bem que nós fazemos, né, ao próximo. Então, que a gente possa sempre nos lembrarmos disso, né? E é isso. Então, na segunda-feira, o Gotas de Esperança retorna no mesmo horário, às 8h30 da manhã. Tenham todos um excelente final de semana, né? E que sigamos na paz, né, do Cristo, com a paz do Cristo em nossos corações. Nelson, um grande abraço, Ana Paula também. Até uma próxima, que ela seja breve, né? Bem breve. Muito breve. Muito breve. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.